Olá, meus aluninhos e seguidores. Hoje eu vou sair um pouquinho dos livros e vou falar sobre as placas tectônicas e sobre os terremotos, né, que ocorreram aí no Oriente Médio. Por que terremotos? Porque sempre que há um terremoto, há réplicas depois, né? No caso da Turquia, da Síria, ocorreram mais de 100 réplicas, depois de intensidade menor, né? Porque o principal foi aquele de 7,8. Para você ter uma ideia, a escala Richter vai até 10, se eu não me engano, né? Todo o nosso planeta, né? Ele tem placas. As placas são como se fossem balsas flutuantes, flutuando em cima do magma. Essas placas, de vez em quando elas se movem, elas precisam se acomodar, né? E é nesse movimento, nessa acomodação, que ocorrem os terremotos. Eu vou aproximar a câmera aqui, tá? Da Turquia e dos lugares onde houveram o terremoto. Você pode perceber que aqui, ó, é uma placa. Então a Turquia, a Síria, né, esses países do Oriente Médio estão bem próximos a uma placa. Quanto mais próximos eles estão, maior é a intensidade quando essa placa se move. No caso da Turquia e da Síria, elas estão muito mais próximas da beira, né, da placa. Existem outros países aqui no nosso planeta que também estão bem próximos a placas tectônicas, né? E muitas vezes o terremoto ele acaba sendo de uma intensidade muito maior conforme for a falha dessa placa. A maior falha que nós temos aqui é na falha de Santo André, nos Estados Unidos, né? A falha de Santo André, né, seria correspondente a essa fissura dessa placa, né? E o terremoto que ocorreu aí foi bem intenso mesmo, deixou muitas vítimas, né? Você pode perceber que até no sul também tem, né? Nós temos aqui, ó, no Chile também houve terremotos muito intensos. O Brasil não está em cima de nenhuma placa, tá? Nós estamos num lugar mais continental, mas nesse lugar tem, ó, tá vendo? Houve terremotos em Portugal também, porque eles estão próximos, né? A divisão da placa, né? A fenda da placa, né? Em Portugal, a Espanha houve terremotos, mas de menos intensidade, né? Na Islândia também houve terremotos. Sempre onde há a junção dessas placas, o terremoto é maior, tá vendo? A placa tem uma na Rússia, né? Nepal, Índia. Essas placas geralmente elas são identificadas com nomes, né? E elas indicam a região do planeta aonde elas estão e mostram mais ou menos aonde pode haver, aonde é uma área sísmica, né? Uma área que seja mais propensa a ter um terremoto. No caso, no caso do Brasil, eu acho que não há nenhum perigo, vamos dizer assim. Nós só podemos sentir se por acaso acontecer um terremoto no Chile, por exemplo, né? Esse terremoto ele tiver uma profundidade maior e a reverbação dele for maior, talvez, né, mais aqui para o sul, mais aqui no norte, né, noroeste do país, a gente consiga sentir mais. Mas o Brasil ele está livre, vamos dizer,
dessas forças telúricas, né? Telúricas que eu digo referentes à Terra. Com relação aos terremotos, vulcões, maremotos, tornados, tsunamis e tudo mais, a gente só pode sair do caminho deles, né? A gente só pode deixar o caminho livre para que aconteça, porque é impossível domar as forças da Terra. Não dá para a gente controlar isso. A ciência, ela pode ser bastante bastante segura nessas horas de construir prédio, ou construir barragens, ou te indicar qual é o melhor lugar para construir moradas, né, moradias para pessoas, animais, porque ela pode te indicar qual é o lugar que tem maior incidência, né? Mas uma vez construído num lugar onde tenha muita atividade sísmica, por exemplo, como no caso do terremoto, você não tem o que fazer, né, a não ser construir edifícios que sejam menos propensos a cair, a causar danos, né, e a tirar vidas numa hora dessa, né, numa hora de terremoto. Com relação às forças da Terra, a gente só pode contar com a ciência para nos prevenir, né? E evitar, né? Evitar sair da frente dessas forças, porque a força da Terra é muito poderosa, né? Imagina você tentar conter um vulcão, não dá, né? Não dá para conter um vulcão. O que você pode fazer é sair da frente, sair do meio, né? E procurar de uma certa forma se precaver, usar o conhecimento que a humanidade tem para se precaver desses acidentes, para não estar tão próximo. E é muito triste o que aconteceu, isso com as pessoas lá. Eu tenho uma amiga que ela tem família em Beirute, né? Ela está preocupada com alguns parentes, e lógico que a gente fica se sentindo muito pequeno diante dessas coisas, né? Mas cada criança que é resgatada, cada pessoa que é resgatada, a gente sente uma alegria muito profunda, porque, de certa forma, a vida encontra um meio, às vezes, de vencer uma tragédia como essas, né? Bom, então fica aqui a minha pequena explicação a respeito disso. Orem por eles, orem por eles. Eles vão precisar muito das nossas orações, e quem precisar, doe, né? Porque a oração ela é muito boa para a alma, mas nós vivemos num corpo físico e precisamos de alimentos e todos os produtos que assegurem a nossa sobrevivência, o nosso conforto e a nossa saúde nesse planeta, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? E desculpem a minha comoção no momento. Até mais, até o próximo vídeo.